Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Pensando ainda sobre a necessidade de ter a Bíblia como centro da nossa vida e de considerar as Escrituras aquilo que nos orienta e não o contrário, a nossa vida orientar a nossa compreensão sobre as Escrituras, eu quero fazer uma brevíssima meditação com você sobre o Salmo 119, no versículo 105, quando o salmista diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos." O salmista compôs um cântico, porque os salmos são cânticos, e os judeus historicamente reconhecem que estes cânticos contêm muito da doutrina, muito do conteúdo de direção que moveu as crenças de Israel em relação a Deus durante muito tempo. Cantava-se a fé comum do povo. E o Salmo 119, em particular, o maior capítulo da Bíblia, foi composto com um propósito. Ele é distribuído segundo as letras do alfabeto hebraico e cada estrofe obedece a um comando de uma das letras. Então nós começamos lá no Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim sucessivamente, cumprindo todas as letras do alfabeto, para cada letra uma estrofe. Numa dessas estrofes nós temos esta frase: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra." Esse texto é muito significativo porque ele traduz de fato o sentimento do salmista e também o sentimento da nação de Israel, pensando a respeito das Escrituras e a respeito dos ensinamentos de Deus para a vida deles. O que guia, o que ilumina o caminho por onde se anda é a palavra. A palavra é de fato um luzeiro, um candeeiro, um iluminador do caminho. O que quer dizer que eu escolho caminhar debaixo dessa luz e não piso onde essa luz não está mostrando. O que nos dá a clara sensação de que o que Deus gostaria que nós compreendêssemos acerca da sua palavra é: não devemos andar, não devemos dar passos onde a sua palavra não traga luz, não traga revelação. Não devemos fazer aquilo que não temos revelação por meio da palavra, não devemos pensar, não devemos nos mover fora daquilo que a palavra traz luz sobre nós. E como nossa compreensão é de que a Bíblia é um livro de cosmovisão, traz uma visão existencial para o cosmos, para tudo aquilo que vivemos, traz uma visão existencial para todos os atos da vida comum, então naturalmente entendemos que nada fica de fora das discussões que a palavra de Deus nos propõe. Todos os aspectos da vida estão contemplados nas Escrituras. Por essa razão, nós não temos necessidade de pensar fora dos princípios das Escrituras sobre nenhum outro tipo de assunto da vida comum, porque para tudo a Bíblia tem um princípio e traz uma luz sobre nós. E a grande questão eu não devo usar a Bíblia para justificar os meus caminhos, o que talvez seja um movimento muito natural dos dias que nós estamos vivendo, em que as pessoas buscam versículos, partes, trechos isolados das Escrituras para poder dar sustentação àquilo que elas já pensam previamente. Mas as Escrituras, ao contrário disso, servem como um candeeiro, ou como uma lâmpada, ou como uma lanterna, que nós apontamos, iluminamos primeiro e pisamos depois, e não o contrário. Esse movimento de primeiro fazer, primeiro pisar no chão e depois ver o que a Bíblia pensa sobre isso, é um movimento de alguém que não compreendeu ainda qual é o propósito das Escrituras para a sua vida. Portanto, a nossa vida deve ser medida, deve ser direcionada pela palavra e não o contrário. Além disso, ele diz que as Escrituras são, ou a palavra de Deus é a luz para o caminho. Não apenas iluminando os pés daquele que pisa, mas iluminando o caminho, iluminando a direção para onde se está indo. Não apenas o aspecto circunstancial, mas o aspecto de propósito da vida. Então, a Bíblia é o livro que nos mostra como reagir ao hoje, mas é também o livro que nos mostra como conviver com o amanhã,
o que esperar do amanhã, o que fazer diante dos desafios do amanhã. Diante das revelações que Deus traz por meio do relacionamento dele com o homem, que são os registros das Escrituras, porque a Bíblia nada mais é do que o registro da maneira como Deus foi se relacionando com os homens, sobretudo aqueles que decidiram caminhar com ele, e a partir desses registros, desses relatos, nós entendemos a vontade de Deus, extraímos os princípios e aplicamos para a vida do hoje e para a vida do amanhã, o que está também naturalmente revelado nas Escrituras. Então, este versículo, que é um dos versículos mais conhecidos das Escrituras, é chave para a gente compreender qual deve ser a nossa relação com a Bíblia. A Bíblia deve iluminar o nosso hoje e o nosso amanhã. Deve ser lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Nós devemos usar as Escrituras para entender onde devemos pisar e para onde devemos caminhar, para onde devemos seguir, e nunca o movimento contrário. Primeiro a gente faz e depois a gente vê o que a Bíblia diz sobre isso. Eu espero que Deus traga luz sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre seus pés, sobre seus caminhos. Que Deus te abençoe e que nele você tenha um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.